determinar x, resolver a equação, determine a solução da equação. Tudo isso, senhores, é trabalharmos para chegarmos ao valor dessa variável. Pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer variável. Nessa questão, ele diz solução real dessa equação. Solução real dessa equação. A é positivo e o A é diferente de 1. A nossa equação é essa daqui. A elevado a x mais 1. A elevado a x mais 1. Isso aqui nos leva à igualdade B sobre A. A maior do que 0, diferente de 1. Senhores, quando você tiver uma igualdade de potências, que você não pode, certo, igualar as bases, você pode trabalhar assim, ó. Vamos com calma. Se eu multiplicar em cruz, eu vou ter A elevado a x mais 1 vezes A, tá certo? A elevado a x. A elevado a 1. A elevado a x mais 1, multiplicando, vai ficar A elevado a x mais 1. Aí eu vou ter aqui A elevado a 1. Isso é igual a B. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Pronto. Quando eu chego nesse ponto, que eu não posso igualar as bases, né, não existe, aí você corre para o logaritmo. Joga de um lado e do outro o logaritmo na base da variável, que no caso é A. Jogo de um lado e do outro na base da variável, que é A. Pela propriedade logarítmica, quando a base do logaritmo coincide com a base do logaritmando, o expoente é a resposta. X mais 2 é o logaritmo de B na base A. Como eu quero o valor do 2, do x, então eu tenho logaritmo de B na base A menos 2. Esse é o valor, é a solução da minha equação. Certo? A solução da minha equação é, na realidade, log de B na base A menos 2. Logaritmo de B na base A menos 2. Então, o item correto é o item E. Essa foi a questão de número 166. Olha que coisa linda, que coisa interessante. Uma tabela, fornecendo informações. A tabela indica a aproximação com 3 casas decimais dos números. Raiz de 2, que é 1,41, ou 1,414. E logaritmo de 2, certo? 0,150. Utilizando a propriedade logarítmica e os valores da tabela, pode-se concluir que logaritmo de 1.414 é aproximadamente igual. Ele quer que eu determine, ele quer que eu determine o logaritmo de 1.414. Então, eu vou imaginar que essa expressão seja 1,414. Aí eu tenho logaritmo de um lado e do outro. Logaritmo de E vai ser logaritmo de 1,414. Mas esse número aqui, 1,414, é quem? É raiz de 2. 1,414 é raiz de 2.
Então, eu posso dizer que logaritmo de 1,414, eu posso dizer que isso aqui é logaritmo de raiz de 2. Tudo na base 10. Como é que eu transformo isso em número? Ó, tá um número decimal, em fração decimal. Então, eu vou ter 1.414. 3k decimais, tem sobre 1000. Então, sobre 1000. Isso aqui é logaritmo de raiz de 2. Diz a propriedade, certo? Quando é a divisão, eu transformo em subtração. Logaritmo de 1414 menos logaritmo de 1000. Então, eu posso dizer que é 10 a terceira 1000. Isso é logaritmo de raiz de 2. Ó, esse valor que eu quero. Então, logaritmo de 1414 vai ser igual logaritmo de raiz de 2. Logaritmo de raiz de 2 é 0,150. 0,150. Mais, porque aqui não é menos, quando eu deslogo para o outro lado, mais. Só que esse logaritmo, aqui daria menos 3, então ficaria quem? 3. Então, conclusão, logaritmo de 1414 vai ser, essa soma dá 3,15. Então, resposta, logaritmo de 1414 é, na realidade, 3,15. Vamos ao gabarito. 3,15. O item correto está no item E. Próxima. Diz essa questão assim, ó. Daqui a T anos, o número de habitantes de uma cidade será dado por essa expressão aqui. N é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado a T. O valor de T para que a população dobre em relação de hoje. Ora, vamos começar a analisar. A formulazinha, certo? O número de habitantes, né? Ó, número de habitantes, N, é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado a T. Ora, o que é hoje? É o tempo zero. Ele diz, dobra em relação de hoje. Hoje é o tempo zero, no momento. Então, meu N vai ser 40.000 vezes 1,02 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a unidade. Então, na realidade, o N inicial é igual a 40.000. 40.000. Ele quer saber o tempo, tá certo? Para que a população dobre em relação a de hoje. A população de hoje é 40.000. Ela dobre. Então, vai ser 80.000. Substituindo lá em cima. Então, eu tenho 80.000
Isso vai ser 40.000 vezes 1,02 elevado a t. 1,02 elevado a t. Posso me livrar desses 3 0, desses 4 0, 4 0. Simplificando por 4 dá 2. Simplificando por 4 dá 1. E aqui fica 1,02 elevado a t. Senhores, quando eu não posso igualar as bases e quero determinar uma variável que está no expoente, jogamos logaritmo de um lado e do outro na base, tá certo? No caso, na base 10, porque os dados estão na base 10. Aí eu tenho 1,02 elevado a t. Isso é logaritmo de 2 na base 10. Pelo que nós conhecemos da potência de logaritmo, traz esse rapazinho para antes do logaritmo. Então, nós vamos ter t vezes logaritmo de 1,02, que é igual a logaritmo de 2 na base 10. Vamos observar dados. Vamos observar dados. Só que se você observar aqui as opções, tá certo? Então, ele não substituiu. Ele calculou o valor de t em função dos logaritmos. Então, se eu estou com esse logaritmo multiplicando, se eu deslocar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, eu vou ter, na realidade, log de 2 na base 10, multiplicando, passa dividindo. Logaritmo de 1,02 na base 10. Então, esse é o valor do t, do tempo t. Certo? Esse é o valor do tempo t. Observando agora, então nós temos o item A. Ao log de 2 sobre logaritmo de 1,02. Tudo na base 10. Então, o item correto está no item A. Olha aqui. Essa questão nós conhecemos, já vimos várias parecidíssimas. Como é que eu resolvo essa questão? A indicação, as indicações R1 e R2 na escala Richter de dois termos estão relacionadas pela fórmula. Então, está aqui a fórmula. Essa informação acompanha a questão pela fórmula. M1 e M2, que aparece aqui, mede as energias liberadas pelos respectivos terremotos, sobre a forma de onda que se propaga pela costa terrestre. Considerando que ocorre dois terremotos, que corresponde R1 é 6 e R2 é 4. R1 é 6, R2 é 4. Determine a razão M2 sobre M1 entre as energias liberadas pelos mesmos. Então, nós temos, a informação que nós temos é que R1, R2, menos R1, isso aqui nos leva a logaritmo de M2 sobre M1 na base 10. Ora, o que é que nós temos? Informação que o R2, certo? A informação que eu tenho é que o R2 é 4 e que o R1 é 6. Então, logaritmo de M2 sobre M1 na base 10
é igual a R2, que é 4, menos R1, que é 6. Então, o logaritmo de M1 de M2 sobre M1 na base 10, 4 menos 6 dá menos 2. Para resolver o logaritmo, nós vamos pegar a base, levar o que está depois da igualdade, igualar o outro termo. Então, M2 sobre M1 nos dá 10 a menos 2. Ó, 10 a menos 2. Expoente negativo, faz a inversão e chega ao expoente positivo. 1 sobre 10 ao quadrado. Isso aqui nos leva a 1 sobre 100. Então, a relação entre, certo? A relação entre M2 sobre M1 é 1 sobre 100. Então, a relação, lembre, é M2 sobre M1. Essa relação é 1 sobre 100. Então, o item correto está no item A. 1 sobre 100. Olha aqui. Olha as informações. Olha nessa questão. Estima-se que 1.350 metros quadrados de terra seja necessário para fornecer alimento para uma pessoa. Então, isso aqui é para uma pessoa. Certo? Para uma pessoa. Admite também que há 30 vezes 1.350 bilhões de metros quadrados de terra arável no mundo e que, portanto, uma população máxima de 30 bilhões de pessoas pode ser sustentada. Se não forem exploradas outras fontes de alimento, as condições. A população mundial, no início de 1997, foi estimada em 5 bilhões de habitantes. Considere que a população continua a crescer a uma taxa de 2% ao ano. Se usarmos as aproximações logaritmo natural de 1,02 como 0,02, logaritmo de 2, 0,7, logaritmo de 3, 0,1,10, determine quantos anos, a partir de 1987, no estudo, até teria máxima população que poderia ser sustentada. Então, a questão nos leva a muitas informações. Então, vamos aqui. Uma pessoa precisa de quanto? 1.350 metros quadrados cultivado. Aí ele diz que admite também que há 30 vezes 1.350 bilhões tá certo? De metros quadrados de terra produtiva, né? Beleza, tudo bem. A população é de 30, tá certo? A população de 30 bilhões de pessoas. 30 bilhões de pessoas. Então, bilhões elevado a 9. Certo? 1987. A população é de 5 bilhões. Então, 5 vezes 10
elevado a 9. A taxa de crescimento, certo? A taxa de crescimento é de 2% ao ano. De 2% ao ano. Então, o que eu tenho? Aquela história. Quando você tem cada aumento, lembre-se, funciona como se fosse juro composto. Então, a população é igual a P0, que multiplica 1 mais I elevado a T. Ora, tá certo? Eu tenho. Então, que população é essa? Eu não tenho essa área que eu posso cultivar. Então, eu posso pegar essa área, 30, vezes 1.350 bilhões, que é 10 elevado a 9. Se eu dividir para que uma pessoa consuma, que precisa, 1.350. Isso nos leva a P0, que é a população, certo? Que é de 30, inicial, 30, vezes 10 elevado a 9. Vezes 1 mais I. A nossa taxa, na realidade, é de 2%. Então, é 0,02 elevado a T. Pronto. O que é desconhecido aqui é o nosso T. Então, vamos trabalhar. Então, eu tenho, me livro, faz o pituzinho, me livro disso aqui, faz o pituzinho, tá certo? Então, aqui nós vamos ter, só que um detalhe, a população é de 5, inicial, então isso aqui é 5. Então, a população inicial é 1987, então é 5. Aí aqui eu tenho 30 é igual a 5 vezes 1,02 elevado a T. Certo? População 1987. 5 vezes 10 elevado a 9. Aí aqui, se eu simplificar, por 5 dá 6. Certo? Por 5 dá 6. Por 5 dá 1. Então, fica 1,02 elevado a T. Agora, onde entra o logaritmo? Nós temos que 1,02 elevado a T, isso aqui é igual a 6. Vamos verificar os dados. Logaritmo neperiano de 1,02, logaritmo neperiano de 1,02, isso aqui é 1,10. Logaritmo 0,02. Deixa eu pegar aqui os dados. 0,02. Logaritmo neperiano de 2, isso aqui é 0,70. Logaritmo neperiano, logaritmo natural de 3, 1,10. Então, vamos jogar o logaritmo aqui. Logaritmo de 1,02 elevado a T, logaritmo 6. Eu posso escrever 2 vezes 3 para trabalharmos os dados. Propriedade da potência, tira antes do logaritmo, então fica T vezes logaritmo de 1,02, logaritmo de n de 2, mais logaritmo natural
de 3. Então, t vai ser logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural, certo? Sobre logaritmo natural de 1,02. Então, vamos aos dados. O logaritmo de 2, 0,7. O logaritmo de 2 é 0,7. Tenta. O logaritmo de 3 é 1,10. Logaritmo de 1,02 é 0,02. Então, o nosso t vai ser igual a 1,8 dividido por 0,02. Isso aqui é como se eu tivesse duas casas decimais. Se eu tivesse 180, esquece as casas decimais, a vírgula, dividido por 2. Então, o nosso tempo é, na realidade, 90. Pronto, 90. Então, vamos ao que ele pergunta. Até teria mais população que poderia ser sustentada por 90 anos. Então, o item correto, B de bola. 90 anos. Meus amigos, isso é logaritmo. Isso é paciência. Exercite. Até a próxima.